Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil que surpreenderam o mercado. Hoje, no dia 11 de fevereiro, o Banco do Brasil anunciou os resultados do quarto trimestre de 2025. E, pessoal, o lucro líquido do Banco do Brasil veio muito acima do esperado. Quem não se lembra que o mercado esperava aí de 4 a 4,1 bilhões de lucro e o BB reportou 5,7 bilhões de lucro, uma alta bem expressiva nesse trimestre. Quando a gente pega aqui a teleconferência de resultados, a gente percebe que a alta no resultado foi superior a mais de 50%. Então o mercado, todo mundo estava esperando um resultado muito ruim e aparentemente o início da recuperação do Banco do Brasil está se iniciando. O banco pode voltar a ter um ROI bem alto olhando para médio e longo prazo. Fora um belíssimo dividendo que o Banco do Brasil anunciou, mais de 21 centavos por ação. Então já fiquem comigo até o final desse vídeo, já para vocês saberem sobre todas essas novidades, inclusive sobre um novo ciclo de crescimento no Banco do Brasil, que poderia fazer com que a ação tivesse muito barata e lá na frente pagar mais de R$3 por ação em dividendos. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. O Banco do Brasil é a maior posição da carteira de ações do canal. Perceba que eu tenho 43% da carteira nas ações do Banco do Brasil, que é muita coisa, ter 43% do seu portfólio totalmente alocado no banco. E perceba, pessoal, que o Banco do Brasil, no passado, ele vinha sofrendo forte. A gente observa, né, que o lucro líquido vinha ali de uma faixa de 9 bilhões e recuou para essa faixa aí de 3 a 3,8 bi de lucro. Mas todo mundo sabe, pessoal, que já não é de hoje que o Banco do Brasil ele é cíclico, tá? Por que cíclico, Pablo? Justamente porque grande parte da carteira de crédito do Banco do Brasil está ligada no agronegócio. O agronegócio acaba por ser cíclico aqui no nosso país, né? O agro, que engloba soja, milho, commodities agrícolas, tem uma volatilidade expressiva e, consequentemente, os agricultores ficando inadimplentes, o Banco do Brasil vinha sofrendo essa dificuldade. Porém, várias medidas foram implementadas para que esse lucro voltasse a aumentar novamente. Claro, pessoal, não foi por conta de inadimplência, perceba que a inadimplência ainda segue aumentando no setor agro, aí foi de 5,35% nesse trimestre, então não tivemos melhora estrutural de fato no Banco do Brasil. O que aconteceu foram aqueles efeitos que eu falei para vocês, lembra? Da MP 1314, que fez o lucro do Banco do Brasil crescer um pouco por conta das renegociações com os clientes e pelo próprio efeito aí da resolução 4966 do Banco Central, que agora estendeu o contrato e está alongando para que as provisões sejam feitas todo fim de ano. Então já isso aqui trouxe um alívio no Banco do Brasil. Não é à toa de que se a gente pegar o guidance do Banco do Brasil neste ano, ele projeta aqui, né, do ano de 2026, um lucro de 22 a 26 bilhões. Então já é um crescimento em relação a este ano. Neste ano, o Banco do Brasil se encerrou em um lucro na faixa aqui, ó, de 20,7 bilhões, o que dá um ROI, retorno sobre o patrimônio líquido, considerando o patrimônio líquido atual do banco de 11,3%. Se o banco lucrar 26 bilhões, que a gente sabe que ele superou aí, ficou quase no topo do guidance, né? 21 bi de lucro foi tecnicamente o topo do guidance. Então vamos supor que ele fique no topo também para 2026. Já supondo essa queda na Selic, o banco pode ter um impacto mais positivo no seu resultado a partir do segundo semestre de 2026. Se eu pegar aqui, ó, 25 bi e dividir por 182, podemos ter uma recuperação em linha com o seu custo de capital para 2026 e já voltando a um patamar positivo de rentabilidade,
já em 2027, quem sabe recuperando seus 30 a 32 bi de lucro. Então, se a gente observar por essa lógica, o Banco do Brasil já está sim em um cenário de recuperação, e perceba que o lucro líquido contábil do banco foi na faixa de 4,9 bilhões de reais. O patrimônio líquido cresceu, denotando que se a gente pegar aqui, ó, o novo patrimônio líquido do Banco do Brasil e subtrair pela quantidade de ações, o VPA da ação está em R$ 33,50, denotando que o banco poderia estar ainda mais barato nessas cotações de R$ 24,00 a 25. Então, pessoal, mostra que mesmo apesar de todas as dificuldades, o mercado está projetando aí, né, uma queda em Banco do Brasil. O banco surpreendeu e mostrou que tem sido muito eficiente na concessão de crédito, dado de que até mesmo seu índice de Basileia aumentou, que mede o nível de alavancagem dos bancos, voltou a se recuperar, apresentando um alto nível de Basileia. Então, pessoal, tudo isso mostra que o Banco do Brasil tem feito uma estratégia decente e aparentemente a recuperação já começou. Só que a gente sabe, né? Como que as ações podem reagir amanhã? Pessoal, eu não sou futurólogo, não dá pra saber, mas assim, claro, a inadimplência não teve uma melhora substancial, então não vamos esperar de que a ação vai subir no nível Bradesco, né? Subindo ali uns 15 a 20%. Pode acontecer? Pode, ninguém é dono do futuro. Mas como o lucro veio muito acima do esperado, com uma melhora sequencial e um dividendo também acima do esperado, o dividendo ficou aqui, ó, em 21 centavos por ação, que já descontando a alíquota do imposto de renda de 17,5%, o dividendo vai ficar aqui na faixa de 18 centavos arredondando, 18,1, né? Então você já tem um dividendo aqui líquido em função da cotação atual de pelo menos o 0,70% ao todo. Então, pelo dividendo ter sido acima do esperado e o lucro também, eu acho que a ação, tô chutando, tudo pode acontecer, pode cair também, mas eu acho que a ação abre em alta amanhã, pelo menos em 7 a 8%, tá? Supondo de que esse resultado foi muito mais acima do que o mercado estava esperando. E será que o banco está barato? Bom, observando pela lógica do valor patrimonial, você já sabe que está descontado, né? Somente para o banco regredir na sua média, o valor patrimonial novo da ação fica em R$ 33,00, supondo esse patrimônio líquido. Então, dividido aqui, ó, né, pela cotação atual de Banco do Brasil, a R$ 24,90, a ação teria que disparar pelo menos 32% para retomar no preço sobre valor patrimonial médio. Mas se olhar para preço-lucro, a gente sabe que preço-lucro em ações cíclicas acabam sendo um pouco aí distorcidos. A gente prefere quando o PL está alto. Mas se eu pegar o preço-lucro projetivo do Banco do Brasil, o banco sim está descontado. Porque se eu pegar aqui, ó, 142 bi de valor de mercado, que é o valor de mercado atual, e dividir, né, por 26 bi de lucro no próximo ano, ele estaria por 5,4 vezes lucro, denotando que está muito abaixo da média. Em mercados de alta, o Banco do Brasil chega a ser negociado em mais de 10 vezes, denotando também um potencial de alta aí aproximado de mais de 100%. Se nós pegarmos, né, 26 bi e dividirmos pela quantidade de ações para 2026, temos 4,53 de LPA. Então 22,5 vezes 4,50 e vezes VPA, temos um preço justo de R$ 57,00, que dividido por este preço de 25, arredondando, temos um potencial de alta de 131% na cotação, denotando de que as ações estão baratas, muito cotadas aí abaixo do preço justo, e já o banco retomando esse patamar de rentabilidade mais rápido que o esperado, o dividendo sim pode voltar a crescer. Essa pelo menos são as minhas estimativas, porque mesmo num ano de dificuldade, pessoal, na inadimplência do agro, o banco tem tido altas provisões, ele já tem mostrado recuperação no resultado, né? Uma alta de 40% em relação ao trimestre anterior. Imagina só quando de fato essa recuperação acontecer de uma maneira mais pujante, mais previsível, né? Com queda na inadimplência do agro. Então o banco pode voltar sim a ter um patamar de lucro de 9 a 10 bilhões por trimestre, trazendo de que para você que está olhando para o médio prazo, você pode estar comprando o banco absurdamente barato, observando por essa lupa de recuperação do resultado. Eu espero que a ação não suba muito, porque vai proporcionar para a gente aí comprar barato. Espero que de fato, tá, até caísse, porque aí seria comprar um banco extremamente abaixo. Imagina se o Banco do Brasil voltasse para R$ 21,00. Nossa senhora, você estaria comprando um banco aí, ó, a 120 bi, que vai lucrar 26. Está comprando um banco por 4 vezes lucro. Ficaria muito barato se ele voltasse a ser negociado em 20 a 21 reais agora, principalmente, né, com essa alta do resultado. Mas infelizmente não somos donos do futuro. Queríamos que caísse, mas tudo pode acontecer. Então, com essa recuperação, o banco já fica mais previsível e já fica uma tese mais consolidada para 2026/2027. Tá bom, Pablo, os dividendos vão voltar? Bom, acredito que sim, tá? Com essa recuperação no ROI, recuperação na rentabilidade, o dividendo pode sim destravar um valor interessante e voltar ali em mais ou menos 6 a 7% ao ano. Se eu colocar o retorno embutido no preço da ação, um menos payout, 30%,
multiplicado pelo um ROI médio de 15 no longo prazo. O lucro do Banco do Brasil pode crescer a uma taxa de 10,5% ao ano na média. Ele paga 8,5% de yield no longuíssimo prazo. Somado mais com uma taxa de reaplicação, o Banco do Brasil poderia gerar 22% ao ano de retorno embutido na ação, colocando aqui numa lupa, né, de longuíssimo prazo. E para quem compra ações do Banco do Brasil, geralmente em fundo de ciclo, faz excelentes negócios, como aconteceu em 2004, aconteceu em 2016, o banco estava sofrendo com inadimplência alta, provisões elevadíssimas no agro, Selic elevada. Para quem se aproveitou desses momentos, conseguiu comprar um banco extremamente barato, o segundo melhor banco aqui do país, ficando atrás apenas do Itaú Unibanco. Por mais que o Banco do Brasil tenha uma asset violenta, né, ali na parte de índice de eficiência, o Itaú acaba sendo mais resiliente. Porém, o Banco do Brasil fica muito mais com pechincha, a ação é muito mais barata. Então proporciona pra gente assimetrias bem maiores. Perceba aqui, ó, o banco depois subiu 300% na cotação, depois subiu 1.500% de 2004 a 2008 e agora está sendo precificado por um nível muito parecido com o do ano de 2016 e 2004. Isso também é medido pelo valor patrimonial, que está longe de suas máximas. Em momentos de alta chegou aqui a entregar mais aqui de 4 vezes o valor patrimonial. Então acho hoje, pessoal, que a ação está muito descontada e poderia sofrer uma reprecificação forte, principalmente se esse resultado crescer, né, no médio e longo prazo. Tá bom, Pablo, mas e esse dividendo de R$3 por ação? Será que você não tá viajando na maionese? A gente já sabe que o lucro do Banco do Brasil recuperou, foi acima do esperado, mas você não tá forçando um pouco a barra, Pablo? R$3 por ação, eu já vim avisando o pessoal que o banco estava muito subavaliado. Mas assim, pessoal, não acredito que seja real, por quê? Se o lucro do Banco do Brasil voltar a lucrar ali mais ou menos 6 bi por trimestre para este ano, você já projeta 24 bi de lucro neste ano, que já é um aumento em comparação ao que ele encerrou em 2025 de 15%. Mas, colocando aqui para 2027, se o lucro aumentar em 20%, a gente pode ter um lucro voltando para casa dos 30 bi, de forma redonda. Então, se o banco voltar a repassar um payout de 40% em 2027, você pode ter aí, considerando a quantidade de ações atuais, pelo menos um dividendo de R$2 por ação. Se você multiplica isso por 2 anos, supondo lá para 2028, você já recebeu mais de R$3 por ação. Fora que o próprio CFO disse que caso a recuperação continue sendo bem cedida, como está sendo agora, o banco pode destravar um extraordinário. Ao que tudo indica de que ele poderia pagar, sim, esses R$4 por ação de uma forma diluída. E se você dividir aqui, ó, pela cotação atual, você teria um dividendo de 16,8% mirando para 2027/2028. Para um investidor de longo prazo, parece ser sim um bom banco, tanto para quem olha para renda passiva e também aí, consequentemente, né, para um bom potencial de valorização. Agora, principalmente com essa clareza de recuperação nos lucros, o Banco do Brasil pode surpreender os investidores olhando numa lupa de longuíssimo prazo. Detalhe que o Banco do Brasil, por ser a maior posição, eu tenho 4.138 ações do banco. Se eu pegar aqui, né, consequentemente esse dividendo que vai ser pago, vamos supor que o antecipado aqui do relativo ao primeiro trimestre de 2026 seja em mais ou menos 10 centavos por ação líquido, já supondo de que ele teve uma melhora no lucro, então ele pode ser que pague um dividendo um pouquinho maior. Você pode ter 28 centavos. Se eu multiplicar por 4, não seria nada irreal, porque daria 1,12 por ação, somando no ano todo. Então, 28 centavos multiplicado aqui, ó, pela minha quantidade de ações, eu posso receber de Banco do Brasil R$ 1.158 de dividendos, com o de BB Seguridade, que já tem para receber, poderia ter aí um dividendo total para março de 2.300. Se eu pegar isso aqui e recomprar as ações, sei lá, do Itaú, por exemplo, que é um banco que se compra agora a R$ 45, eu posso comprar mais 53 ações. Então, isso aqui já giraria a bola de neve apenas com dividendo. Então, assim, pessoal, apenas para título de exemplificar para vocês de que com esses bons dividendos sendo pagos, eu acredito que o Banco do Brasil já voltou pelo menos para um patamar aceitável. Claro, pessoal, ainda está longe daquele resultado de 9 bilhões, mas, poxa, o mercado estava esperando 5, estava esperando 4 bilhões de lucro, pessoal. Então, já o mercado hoje está trabalhando não mais com uma tese de qualidade para Banco do Brasil. Ele está trabalhando com uma tese de recuperação gradual da rentabilidade, denotando de que mesmo com o banco pressionado, ele reportando aí um lucro melhor já do que os trimestres passados, isso já pode trazer aí um sentimento melhor para o mercado e a ação consequentemente se valorizar. Nada se trata de recomendação de compra ou de venda. Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda e para mim que eu sou investidor mais avançado, precisava de algo que me poupasse tempo. Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Tô falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola.
Para primeiro de conversa, que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. Você tem acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. E por falar em tempo real, ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções serão feitas automaticamente. E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes players do mercado, Décio Bazin, Ben Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde que estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, o primeiro comentário fixado, e também deixei disponível aqui na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macete dando like porque ajuda muito no engajamento. Já comentem se vocês têm ações do Banco do Brasil e qual é a sua visão de médio e longo prazo. Em particular, tenho o banco na carteira, acredito na recuperação do banco e acho que ele será uma das ações que vai mais trazer retorno no longo prazo, até mais que o Itaú, mas claro, com o dobro de volatilidade. Inclusive, o Itaú representa a minha segunda maior posição na carteira do canal. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!